Olá pessoal, resolvendo mais uma questão aqui de matemática, questão 17. Rafael comprou um imóvel por um determinado valor e gastou uma quantia correspondente a 20% desse valor na reforma dele. Posteriormente, ele vendeu esse imóvel por 360 mil, obtendo um lucro correspondente a 50% dos valores da compra e da reforma somados. Nesse caso, é correto afirmar que o valor gasto por Rafael na reforma desse imóvel foi igual a... Bem, pessoal, uma questão de porcentagem, não é? Vamos resolvê-la? Vamos lá, o que diz o problema? Que ele gastou 20% do valor, veja, do valor da compra, já que ele comprou um imóvel, ele gastou 20% para fazer reforma. Bem, eu não sei qual o valor da compra, eu vou chamar isso de 100%. Ele pagou pelo imóvel o valor de 100% do que valia o imóvel. E aí ele fez uma reforma e com isso ele gastou 20% sobre o 100%. Bem, então até agora ele gastou 100% mais 20%, que dá um total de 120%. Então eu tenho aqui, ó, 100%, vou colocar aqui embaixo, 100% ele gastou para comprar, 20% ele gastou para reformar, ele gastou até agora 120% do valor do imóvel. Agora ele vende esse imóvel e tem um lucro de 50%. Bem, 50% é metade de 100%. 50% de 120, metade de 120 é 60. Então ele vendeu o imóvel por 180% do valor desse imóvel. Muito bem. E aí, o problema nos diz, ele vendeu por 360 mil reais. Então, 360 mil reais corresponde a 180%. Correto? Muito bem. O que nós queremos saber? É correto afirmar que o valor gasto por Rafael na reforma desse imóvel, o valor gasto foi 20%. Então, 20% é X. Certo? Bom, como que a gente resolve isso? X é igual a um traço. X é igual a um traço. O que está na coluna do X, 360, vai em cima. Eu nem vou colocar esses 3 zeros, porque ao final da operação eu acrescento. Muito bem, se 180 é 360, 20 é mais ou menos, 20 é menos. Então o menor vai aqui em cima e o maior aqui embaixo. 360 dividido por 180 dá 2, 2 vezes 20, 40. Então x é igual a 40. Mais esses 3 zeros aqui, 40 mil. Ou seja, o valor gasto com a reforma do imóvel, 40 mil reais. É bem tranquilo, não é? Nós poderíamos fazer assim também. Se 360 mil é igual a 180%, isso significa que 1% é igual a 2 mil. Portanto, 20%, 20 vezes 2, 40. 40 mil reais. Não era um problema difícil, né? Só tinha que fazer a soma. Olha só, 100% o valor da compra, 20% o valor da reforma, e aí tem lucro de 50%. 50% de 120 é 60. Bem, o valor da venda do imóvel é um valor correspondente a 180%. E aí uma regrinha de 3 resolveu o nosso problema. Vamos para a próxima questão, questão de número 18, né? Que envolve triângulo retângulo. Olha, quando vocês virem esse símbolo aqui, ó, isso significa que esse é um ângulo de 90 graus e, portanto, eu tenho um triângulo retângulo. Daqui até aqui, aqui um ângulo de 90 graus. E aqui, opa, vou voltar aqui, daqui, aqui, eu tenho um triângulo retângulo. O que diz o nosso problema? Que do ponto A até o ponto B, esse lado aqui mede 3/4 de x, e esse lado BC mede x, e esse lado aqui mede 100 metros.
Bem, pessoal, vamos falar uma coisa interessante sobre triângulos retângulos. Existe um triângulo retângulo que você talvez já conheça. Vou até desenhar aqui, supostamente esse triângulo aqui. Opa, vamos lá. Muito bem. Se esse lado aqui medir 3 e esse lado aqui medir 4, os catetos medirem 3 e 4, a hipotenusa vai medir 5. Por quê? Porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras, que é o que nós vamos usar para resolver esse problema. Ó, teorema de Pitágoras. Nós já vimos esse teorema em outros exercícios, que diz a soma, digamos que eu chamo esse lado de A, esse lado de B e esse lado de C. O teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, este lado ao quadrado, que é A, mais esse lado ao quadrado, que é B, vai dar a hipotenusa, que é este lado aqui ao quadrado. Em um triângulo como esse, 3, 4 e 5, se um lado tiver 3 ou tiver 4, automaticamente o outro é 5, quer ver? 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 9 mais 16 é 25, que é exatamente 5 ao quadrado. Bem, então eu posso utilizar esse conhecimento para resolver esse problema aqui, sem ter que equacionar o problema. Aqui é x e aqui é 3x sobre 4. Como que eu faço isso? Bem, veja, a hipotenusa aqui está medindo 100, não é isso? Então vamos lá, vamos tomar isso como referência. Quanto que 100 proporcionalmente é de 5? Bem, se eu dividir 100 por 5, eu tenho 20. Então, vamos lá. Eu tive que multiplicar 5 por 20 para obter 100. Então, é claro que eu vou multiplicar 4 por 20 para obter esse lado e multiplicar 3 por 20 para obter o valor desse lado. Portanto, esse lado aqui mede 80, esse aqui mede 60 e esse daqui mede 100. Bom, se ele pede a área, vamos ver. Olha só, o triângulo aqui mede 60 por 80, não é? E aqui a hipotenusa mede 100. Para calcular a área do triângulo, aí já é uma outra fórmula, né, pessoal? A área é base, que é 80, vezes a altura, dividido por 2. A área, então, é 80 vezes 60, 8 vezes 48, 4.800 dividido por 2. A área é igual a 2.400, alternativa A. Veja que eu não tive que equacionar o problema. Eu não utilizei valor de x, nem 3x ao quadrado sobre 4 e nem 100. Mas, e se você não se lembrasse dessa relação aqui, ó, 3, 4, 5, do triângulo retângulo? Bem, aí você teria que equacionar. Vamos fazer o seguinte, pegar uma outra cor aqui, pegar azul, e vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que é A ao quadrado? A é 3x sobre 4. A ao quadrado é 3x sobre 4. Isso aqui eu vou levar ao quadrado. B ao quadrado, B é x. X ao quadrado. E C é 100 ao quadrado. Ok. Vamos transportar tudo isso para cá, ó. Vamos lá. 3x sobre 4 ao quadrado é isso aqui, pessoal. 3 ao quadrado vezes x ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Mais x ao quadrado. Isso aqui é igual a 100 ao quadrado é 100 vezes 100, o que dá 10.000. 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 4 ao quadrado é 16. Mais x ao quadrado igual a 10.000. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, tá sobre 1. Tem que fazer o MMC de 16 e 1. Uma adição, né, pessoal, de fração com denominador distinto. Tem que fazer o MMC do denominador. 16 e 1, o MMC é 16. Então fica assim. 16 dividido por 16 dá 1 vezes 9x, 9x ao quadrado. 16 dividido por 1, 16 vezes x ao quadrado, 16x
x ao quadrado. Isso é igual a 10.000. Ok, vamos lá. 9x ao quadrado mais 16x ao quadrado é 25x ao quadrado. Esse 16 eu vou passar para lá. Está dividindo, ele vem multiplicando. Então, 10.000 vezes 16. Bem, 25x ao quadrado é igual a 160.000. Esse 25 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. X ao quadrado é igual a 160.000 dividido por 25. X ao quadrado, pessoal, é igual a, vamos lá, 160.000 dividido por 25 dá 6.400. Bem, que número aqui elevado ao quadrado que dá 6.400? O número 80. Por quê? 8 vezes 8, 64. Esses dois zeros aqui. Então, x é igual a 80. Veja, nós já havíamos descoberto isso, porque descobrimos o seguinte: se esse lado aqui mede 5, este lado aqui mede 4, e esse lado aqui mede 3, que é uma proporção aqui desse triângulo retângulo, como que eu faço para fazê-lo chegar a 100, que é o valor real? Multiplico por 20. Então, consequentemente, aqui eu multiplico por 20 e aqui por 20, e eu já tinha obtido 80. Aqui agora, ó, 3x sobre 4. 3x x é 80. 80 vezes 3, 240. 240 dividido por 4, 60. Então, esse lado aqui mede 80, esse lado 60, e ele pede a área. A área nós já fizemos aqui para vocês, ok? Muito bem, revisem o exercício, tá? Próxima questão fala que uma torneira com vazão constante de 0,2 metros cúbicos por minuto foi acionada para encher um reservatório com o formato de um prisma reto retângulo de base quadrada e paredes de espessura desprezível. Inicialmente vazio, né? Em 1 hora e 30 minutos, a altura do nível da água chegou a 0,8 metros, 80 centímetros, ok? Ele quer saber qual é o perímetro da base desse prisma reto retângulo, que nada mais é do que uma espécie de caixa d'água. Bem, vamos lá. A vazão é 0,02 metros cúbicos por minuto. Em 1 hora e 30 minutos, 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos. Mais 30 minutos, total 90 minutos. Se eu multiplicar por 90, eu vou ter 1,8 metros. Perfeito? Metros cúbicos. 1,8 metros cúbicos. Bem, agora vamos calcular o volume desse líquido dentro aqui desta caixa. Bem, o volume eu sei que é comprimento vezes largura vezes altura. Isso vai dar volume. Então, volume é igual a comprimento vezes altura vezes largura. Volume é 1,8 metros. O comprimento e a largura é x e x. E a altura é 0,8 metros. 1,8 é igual a x vezes x ao quadrado vezes 0,8. Isso implica que está multiplicando, esse 0,8 vai dividindo, 1,8 dividido por 0,8 é igual a x ao quadrado. Eu descubro que x ao quadrado é igual a 2,25 metros. Muito bem, eu tenho que pensar, né? Raiz quadrada, que número que multiplicado ao quadrado que dá 2,25? Bem, esse número é 1,5. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. 20 vezes 20 é 400. 15 vezes 15 é 225. Veja que aqui eu tinha 2,25. Então, é só, se 15 vezes 15 é 225, 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Então, x aqui mede 1,5 metro. Ele quer saber o perímetro. O perímetro são 4 lados, né, pessoal? 4 lados. Então, 1,5
é 4 vezes 1,5, o que dá 6 metros o perímetro, alternativa A. Bem, uma resolução rápida aí do problema, espero que vocês tenham entendido. O conhecimento necessário para resolver esse problema. Saber que volume é igual a comprimento vezes altura vezes largura, né? Essa é uma coisa. A outra é que calcular aqui, se a vazão é 0,02 metros por minuto, eu tenho que pegar o total de minutos e multiplicar por essa vazão. Muito bem. No mais, é só fazer algumas continhas. É isso aí, ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima. Olá pessoal, mais uma questão aí de matemática para resolvermos desta feita. Se trata de média aritmética simples, né? E diz assim, o problema gráfico mostra a receita líquida mensal em milhões de reais, mês a mês de uma empresa. Olha aqui, aqui teve uma receita de 80 milhões, aqui de 20 milhões, aqui de 40 milhões, 60 milhões aqui, 20 milhões. Se eu somar 80 mais 20, 100, 40 mais 100, 220. Então, total uma receita líquida total de 220. Bom, são 5 meses, não é? Se eu dividir a receita líquida total por 5 meses, eu vou ter 4 vezes 5, 20, para 22, 2, abaixo um zero. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Ou seja, a média, viu pessoal? A média da receita líquida é de 44 milhões. E o problema já me diz aqui, ó, que sabes que o lucro líquido médio é de 6,6 milhões. Então, a média do lucro líquido, que é dado por LL, é igual a 6,6 milhões. Portanto, a relação LL-RL é 6,6 sobre 44, que é exatamente LL, 6,6, embaixo 44. Bem, isso é uma divisão, né? Se eu quiser saber o resultado disso, 6,6 dividido por 44. Primeiro é igual às casas, igualei. Agora eu tenho o quê? 66 dividido por 440. Não dá para dividir, eu ponho um 0, aqui e um 0 aqui. Quantas vezes 440 cabe dentro de 660? Uma vez. Uma vez é 0, para 0 nada. 4, 4 para 6, 2. 4, 4 para 6, 2. Mais um 0 aqui. 5, 5 vezes 4, 20. 4, 20. Ou seja, 0,15. Ou seja, 6,6 dividido por 44 é igual a 0,15. Essa é a relação alternativa E, 0,15. Acompanharam aí? Não é difícil, né? Ok, então ficamos por aqui.